Olá, lindeza! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Fernanda Roosevelt e eu convido você para assistir esse meu vídeo até o final. E olha só, se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, convido você a conhecer todo o material aqui no canal. As playlists, meus relatos aí de histórias de vidas passadas, sobre mediunidade. Tem muito material interessante aqui que pode te interessar. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no canal e falei sobre as maldades que eu já recebi. Pessoas que fizeram uso da espiritualidade de maneira negativa e o quanto que essas pessoas acabaram me atingindo. E eu falei assim por cima de algumas coisas. Eu vou contar o quanto isso nos prejudicou e o quanto isso fez mal para a mama. E vou explicar por que é que chegou, por que é que bateu, por que é que pegou e o tempo que isso durou. Isso é bem importante para você se você passa por isso. Se você está numa perseguição espiritual, se de repente você está passando uma fase da sua vida que você não está conseguindo sair porque alguém fez alguma demanda para você ou jogou uma energia muito pesada, uma pessoa que tem muita inveja de você ou ela quer te destruir, como foi o caso da gente, eu convido você realmente a prestar muita atenção em tudo que eu vou falar, porque isso daqui não são histórias que a gente encontra em livros, com todo respeito, mas é uma história vivida, refletida, com nossos erros, com nossos acertos e a grande lição que a espiritualidade me trouxe disso. Agora você vai curtir este vídeo, claro, né? Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. E minha gratidão desde já pela presença de cada um de vocês. Deus seja louvado, muita paz no coração e muita luz. Aos homens e às mulheres, né? Só para que ninguém deturpe nada que eu tô falando. Vamos lá. Como que isso começou? Como é que a gente identificou o início dessas demandas? Vou voltar no tempo e vou contar pra vocês o seguinte. A mama, vocês conhecem, tem quem não conheça de repente, é Yara Pereira da Costa, minha mãe de coração. Vocês se perguntam, mas quem que é a sua mãe? E a sua mãe biológica, enfim, como é que tá? Como é que é essa história inteira? Eu tenho a minha mãe, linda, maravilhosa, fofíssima. Eu sou muito discreta realmente em estar mostrando as pessoas porque ela também não gosta. Ela é uma senhora aí de 80 anos, vai fazer 81 este ano. Meu pai já desencarnou, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E entre 17 e 18 anos eu fui morar com a mama. Eu adotei a mama. Ela foi assim a grande salvação na minha adolescência por vários perrengues que vocês já conhecem, acredito, que eu passei. Então essa é a mama. E 2002 foi quando a coisa começou. Foi na agenda aí 2002. A mama começou com uma crise de tosse muito severa. Ela é muito alérgica, ela tem essa coisa das ites, né? É rinite, é sinusite, é alergia disso, alergia daquilo. Tanto que ela já foi a médicos pra tratar e os médicos todos diziam assim: mas você não pode usar maquiagem, você não pode usar perfume, você não pode ter gato, você não pode ter cachorro, você não pode varrer uma casa. Tem pessoas que se entregam a esse tipo de conselhos que os médicos dão e acabam obedecendo. Mas eu acho que ao longo do tempo ela acabou criando uma imunidade. Isso já é dela, né? Ela já tem essa sensibilidade respiratória, digamos assim, infelizmente. E ali em 2002 ela começou a ter uma crise de tosse muito forte. Ela já teve uma crise, antigamente a mediunidade começou a florar nela, né? Que acho que ela contou aqui no vídeo e tudo mais. Algumas crises que ela teve lá atrás. Enfim, só pra dizer pra vocês que tem um antecedente disso. Então ela já tinha uma predisposição física pra certos problemas do corpo, ali da respiração e tudo mais. Em 2002 ela começou a ter uma crise de respiração muito forte. Se eu não me engano, ali foi mais ou menos pro meio do ano. E ela começou a ter crises de tosse muito, muito forte e perdia o ar. Ela foi pra médico, ela foi ver o pulmão, não tinha nada. Ela foi ver cardiologista, não tinha nada. Então, da onde que vinha aquela tosse? Nenhum tipo de remédio antialérgico ou coisa do tipo tratava aquilo. Ela teve grandes dificuldades para respirar e ela foi diagnosticada com bronquite. E geralmente as pessoas costumam ter bronquite. Lembro que na época os médicos falavam quando você é criança e depois na fase adulta aquilo tende a ser curado. Só que ela não teve bronquite na infância, ela teve bronquite então nessa fase já adulta. E a coisa começou a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Eu vendia meus livros nas ruas, eu ainda não tinha ingressado na faculdade, eu fui pra faculdade no meio do ano, então a gente tá mais ou menos nessa transição. Se eu não estou enganada, acho que é isso, faz tempo, né? Haja memória. Eu me lembro muito claramente que ela já tava assim, tipo, uns 2 meses que aquela tosse não passava, não passava, não passava. E quando a tosse era muito severa, ela tinha a falta de ar junto. Ela tinha que fazer aquela nebulização, tinha que comprar aqueles remédios que você coloca soro, era Trovente, Birotec, acho que eram os remédios da época que foi prescrito pelos médicos. Chegou um dia que ela tava estacionando o carro, a gente não morava aqui, a gente morava em outra rua aqui de Itajaí, no endereço, porque eu não entendia nada, eu não sabia que existia demanda, eu não sabia que uma pessoa podia fazer um trabalho para supostas entidades, para ferrar com alguém. Eu não tinha esse conhecimento. A espiritualidade para mim sempre foi algo extremamente sagrado, eu não conseguia olhar para
para a espiritualidade dessa maneira. Eu era completamente ignorante. E foi uma fase que a gente trabalhava muito. Raramente eu via o Felipe ou as entidades da mama. E o corpo dela foi cansando demais. Sei que naquele dia que ela estava estacionando no carro, ela disse assim, olha, a minha avó, chamava de Bisa, ela disse assim, a minha avó disse que isso é trabalho. Quando ela falou aquilo, parece que meu campo de visão abriu de um jeito que eu olhei para ela e falei, e eu soube exatamente quem fez. Na hora. Nunca teria suspeitado, nunca teria pensado como que alguém podia fazer aquilo. Mas veio o rosto de 2 pessoas para mim naquele momento. E foi algo muito forte. A mama passou 3 meses que ela quase morreu. Hoje é a escola, na época era consultório de advocacia. Então tem uma escada aqui do lado que sobe e vai para andar de cima. O escritório dela era lá em cima. Ela chegava a demorar para subir essas escadas 30 minutos. Eu vinha na frente, ligava o nebulizador, deixava todo o medicamento preparado. Ela subia essas escadas, ela sentava na cadeira dela e já ia para aquele negócio na cara e ficava ali uns 10 minutos para daí continuar a trabalhar. Ela não parou de trabalhar. Às vezes eu brigava, fica em casa, deita, descansa, dorme. Ela não queria. A mama me ensinou uma coisa muito importante na vida. Nunca se entregue. Nas tuas piores dores, não se entregue. Tá com gripe? Vai trabalhar. Tá com não sei o que? Vai trabalhar. Então assim, dentro da força dela, ela fez de tudo pra conseguir vencer. Eu acredito que pelas contas, e hoje eu digo isso porque eu acho que nós sofremos essa perseguição e ainda ela existe, né? As pessoas ainda fazem isso de quando em quando. Eu aprendi o seguinte, que dizem que dura sempre no número 7. Eu não sei se você que tá me assistindo, com o conhecimento que você tem, principalmente a galera que é mais ligada a Umbanda, que lida mais com isso diretamente, vai concordar, mas isso foi o que foi me dito na época. Dura 7 dias, 7 semanas, 7 meses ou 7 anos. Esse perrengue da gente durou 7 anos. Ele foi diminuindo gradativamente, mas essa primeira fase foi terrível. A mama chegou a passar 3 semanas que a gente tinha a nossa casinha e ela foi ficar 3 semanas na casa da mãe dela e a tia dela, que é a mãe da Kátia, que vocês conhecem, que a gente já mostrou aqui no canal, e ela desencarnou no ano passado, vai fazer 1 ano agora do desencarne dela, dia 23 de fevereiro. Ela era a única pessoa que conseguia ficar acordada com a mama fazendo massagem no peito e aqui nas costas, pela dor que ela sentia, pela dificuldade de respirar. Ela ficou 3 semanas direto com a Detinha do lado dela fazendo essas massagens o tempo inteiro pra ela, sabe, melhorar. Essa fase só teve o fim, eu me recordo o dia que a mama chegou em casa e ela disse, eu tô melhor. E isso foi no final de 3 meses, só pra vocês entenderem. Porque ela tinha ido em tudo quanto é médico, em tudo quanto é coisa, mas ela foi num pronto-socorro aqui de Itajaí, só pra vocês entenderem, ela ia literalmente, eu não tô exagerando, dia sim, dia não, ela ia pro pronto-socorro aqui da 7 de setembro, que era acoplado ali com o Hospital Marieta, pra tomar soro, pra fazer a nebulização deles ali no oxigênio. Ela chegava ali em crise e eles já colocavam ela pra dentro. Sempre foi um atendimento bem bacana aqui, sabe? Isso tudo pelo SUS. Eu sei que um certo médico de plantão deu uma injeção nela, X, que era uma injeção de corticóide muito forte, que nunca nenhum médico tinha receitado. E aquilo deu o up, aquela injeção. E aquela injeção não podia ser dada com frequência. Ali ela começou a melhorar, ela começou a andar, ela já falava, ela já subia as escadas, não levava mais 30 minutos, eu não tô exagerando, 30 minutos. Ela chegava a subir essas escadas então, tipo em 5, e aí ela foi melhorando. Mas aí de quando em quando, eu sei que esses trabalhos, essas demandas eram feitas com muita frequência. Eu falei pra vocês, a terça-feira era o pior dia da vida. A coisa aparecia na segunda, chegava aqui na terça. E isso foi com muita intensidade, com muita frequência. As pessoas que fizeram isso pra gente, realmente, elas tiveram a intenção de matar a mama. Elas queriam matar a mama pra que eu estivesse livre, pra que elas pudessem me atingir. Porque a minha grande proteção sempre foi a Dona Yara Pereira da Costa. Sempre foi meu anjo da guarda. Quem leu meu livro, sabe. Quem assistiu a peça vai entender também, acho que com mais profundidade que eu tô dizendo. Vou resumir a história. Gente, 7 anos. E nessas horas, me emociono, porque nessas horas, a fé da gente cambaleia. Porque a gente se pergunta o tempo inteiro, por quê? Por quê? Por que que Deus tá permitindo? Por que que as entidades não fizeram nada? Por que que as entidades não ajudaram? Sabe, tem pessoas que me procuram hoje pra fazer terapia e às vezes passaram por certas dificuldades em suas vidas, que elas também questionam, como a gente se questionou. Eu acho que eu me questionei mais, acho que eu sempre fui mais rebelde do que a mama, assim, nesse sentido. E tudo tem uma explicação. Às vezes existem coisas que a gente tem que passar. Eu sofria por ela. E em alguns momentos a situação era tão grave, era tão difícil que eu achava, cara, a mama vai acabar morrendo. Se ela morrer, o que acontece comigo? Certamente eu ia me matar. Horrível falar isso, mas era o que eu pensava, tá? Porque não teria sentido uma vida pra mim sem ela. Então foi uma fase muito sofrida. Depois eu fui entrar pra faculdade e passei um perrengue porque eu não conseguia pagar a faculdade. Aí eu ia sempre, porque você tem que fazer a matrícula, depois você ia atrasando. Aí, mas pra você fazer o próximo semestre, próximo período, então você tem que ter quitado ou negociado o anterior. E a faculdade na época dificultou as possibilidades de acordo e tudo mais. Eu sei que tudo era difícil, tudo era difícil. Eu me recordo de um dia, quando a mama ainda tava na mãe dela, na Dona Claudete, e eu lembrar assim, isso foi bem, nossa, porque eu lembro que eu não tinha nada além de pão, margarina e leite com Nescau em casa. E para algumas pessoas eu não podia pedir ajuda, porque eu não queria mostrar para essas
essas pessoas que foram justamente as pessoas que mandaram aquelas maldades pra gente, eu não queria pedir pra elas ajuda. Primeiro porque elas diriam, viu só como a tua vida não tá dando certo? E eu não queria dar esse braço a torcer. Sim, é um orgulho, só que é um orgulho que eu entendo positivo, porque tem horas que a gente tem que saber passar pelas dificuldades. E certa vez conversando, era no MSN, quem lembra? MSN, né? Que tinha quem usou isso. Um amigo chegou, e aí, como é que estão vocês? Eu falei, olha, tá tão difícil que eu tô quase sem comida em casa. Eu acho que eu não pensei. A gente, quando passa por esse tipo de dificuldade, não foi a primeira e não foi a última, tá? Só tô contando essa. Na pandemia mesmo foi horrível, assim. Várias situações foram bem delicadas. Antes da pandemia, enfim. Mas tá tudo bem. A gente já sabe lidar. Eu já sei lidar com isso. Pra mim tá tranquilo. A gente não quer, mas a gente tem que aprender a lidar. Eu sei que dali a pouco esse meu amigo chegou e me deu uma nota de R$20. Fernanda, vai comprar comida. Eu comecei a chorar na frente dele, tipo, porque eu não esperava. Não era uma pessoa que eu tinha muita afinidade, tipo, nunca que, sabe? Tipo, eu falei por cima, mas eu acho que naquele momento eu tava tão pesada que eu precisei desabafar. E eu fui pro mercadinho. Eu lembro que eu comprei macarrão, comprei acho que calabresa, umas coisas assim, pra fazer a comida render, né? Não que eu cozinhasse muito naquela época, eu era meio tancinha, mas eu consegui fazer. A fase passou. Eu saía pra vender livro, não vendia. Aliás, foi uma fase que quando eu ia vender livro, cara, a galera humilhava. Mulher mesmo me humilhava. Eu não me sentia humilhada, né? Mas eu me sentia muito desconfortável, porque assim, aprendi desde cedo a não deixar ninguém bater. Essa força eu carregava. Me senti de humilhada de verdade foi na minha adolescência, com situações muito familiares. Assim. Depois que eu aprendi a crescer, eu não deixei mais que isso acontecesse, sabe? Eu travei. Então eu ficava pensando, nossa, a pessoa tá querendo me humilhar porque ela tem grana e eu não tenho. Sei que foi uma fase muito complexa. No objetivo deste vídeo, você pode estar se perguntando, então, por que as entidades deixaram? Por que você tem que passar por isso? A verdade é que a gente tem uma busca natural, genuína pela felicidade, por prazeres, por se sentir satisfeito na nossa vida. Isso é do ser humano. Realizar um sonho, uma boa comida, estar com a família, estar com os amigos, realizar uma viagem, podem te deixar satisfeitos, porque você passa a ter, nossa, eu fiz uma coisa que eu queria, que eu desejei, aquilo aconteceu, você se sente até vitorioso naquilo. Só que eu tava numa fase que eu não conseguia ter satisfação em absolutamente nada. No entanto, o que eu aprendi é que algumas dificuldades que a gente passa na vida, elas servem para que você apreenda lições importantes para si. Das lições importantes que eu aprendi foi a fé. Às vezes tava naquela vibração alta, que hoje se fala vibração, pra mim era só pensamento positivo, aí caía, aí me revoltava, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Hoje é constante. Eu sou muito grata a tudo que eu passei, porque eu não teria a fé que eu tenho hoje, a energia que eu tenho hoje, a lindeza de viver, se não tivesse tudo isso que eu passei. As entidades existem para um trabalho de caridade dentro da espiritualidade, através da mediunidade. Elas não estão aí para salvar ou para amenizar sua vida, ainda que elas auxiliam muito, porque eu sei que eles trabalharam demais. Agora, a mama tinha um karma para passar, voltado à respiração. Ela tinha isso. Então, não teria pegado isso, não teria tido tanta força nela. Essa é uma das lições mais técnicas que eu passo para vocês. Se também não fosse esse karma, se ela não tivesse a necessidade de sofrer algumas coisas por questões feitas em vidas passadas. Mas isso foi vencido. Diante do karma, diante dessa dificuldade, você pode desistir da vida, desistir dos seus objetivos, desistir de você, ou ter fé como ela teve, continuar e continuar e continuar, para que um dia Deus a abençoasse com uma cura. 100% de cura? Não. Acho que a mama já chegou a uns 80% de cura. E uma das coisas que eu mais tenho gratidão na minha vida. Ai, de quando em quando a bronquite ataca, mas não daquele jeito. Aquilo era a morte chegando. Era visível que era a morte chegando. Mas eu dentro de mim sabia que ela não morreria. Que não podia ser essa a nossa história. Essa fé ficou intocada, por mais que o meu lado humano, às vezes, fraquejasse, o meu espírito tinha uma força muito mais bonita que a minha matéria, que é meu pensamento. Que a matéria fracassa, a matéria erra, a nossa consciência titubeia, faz parte. Mas aqui dentro existia uma luz, uma força que eu não entendia que eu carregava. E isso fez muito da nossa história. Essas pessoas que fizeram isso hoje estão sofrendo gradativamente as consequências. Também às vezes tem crises de falta de ar. Pessoas que amam ao seu redor também têm essas crises. Olha como voltou. E nunca uma de nós fez algum trabalho para que aquilo voltasse. Eu nem sabia que existia. Aí teve uma amiga minha que chegou e falou. Aí ela disse assim, não se deve mandar de volta, porque o universo se encarrega. Só que eu vou quebrar o trabalho. Então, foi feita muita coisa para quebrar. Teria sido menor se a gente tivesse tido mais fé. Teria sido menor o impacto se a gente tivesse tido as proteções espirituais. E nós fomos avisadas pelas entidades. Mas a gente não cumpriu exatamente com aquilo que foi dito, porque a gente, às vezes, não crê. Porque toda a natureza e tudo aquilo que uma entidade fala, uma entidade de luz, uma entidade de verdade, tem uma coerência. Não joga fora, não jogue fora estes conselhos. Porque uma coisa é você não saber, daí quando você sabe a coisa é pior. Eu aprendi isso também. Tô resumindo pra vocês e pra trazer pra todos, porque eu sei que todo mundo que assiste em algum momento passa algum perrengue. Espiritual, físico, social, profissional. Cara,
A verdade é que se você tem fé, acredita em você, respeita a Deus e faz a coisa certa de maneira honesta, em algum momento a tua cura, a tua vitória, seja o que for, ela vai chegar pra você. E isso é lindo, que você tem mérito, né? Eu tenho mérito na minha fé, porque ela não vem de graça. Gente, fé não vem de graça, nem felicidade vem de graça. Isso eu aprendi. Desejo que você aprenda. Agora, ser rebelde piora, tá? Eu teria evitado muita coisa em mim se eu tivesse sido menos rebelde, mas é uma natureza minha, já bem mais controlada, ou 100% controlada, eu creio. É confiar em Deus e entender que Ele sabe o que Ele faz. Nessa época, acho que eu escrevi os meus melhores textos, tenho isso tudo registrado nos meus diários, e quando eu concluí aí algumas fases, né, porque a história do livro e a história da peça eu conto até o momento que sai o primeiro livro. Tudo isso que eu tô falando aqui nos vídeos, antecipando já o conteúdo, é pós o livro, a outra fase que a gente viveu. E é isso, tenha fé. As coisas acontecem porque tem uma razão. Teria acontecido mesmo que não tivesse mediunidade. Mesmo que eu não tivesse na história da mama, ela teria passado por isso. E eu tava ali junto porque eu tenho karma? Não. Mas porque pra mim foi uma oportunidade de entender o meio espiritual, de entender a natureza humana e de instigar em mim ainda mais fé. Como eu disse antes, não teria fé que eu tenho hoje se não fosse isso. Ela ajudou grandiosamente. Então hoje eu louvo a Deus com todo o meu coração e alma, agradecendo tudo que eu passei e compartilhando aqui no canal cada experiência, porque foi pra mim um divisor de águas. Tá ficando longo esse vídeo. Vou encerrando por aqui, tenho mais histórias pra contar no próximo. Um beijo na alma. Fiquem com Deus. Confia, confia, confia. Ele sempre sabe o que faz. A gente aqui não sabe nada. Até o próximo vídeo.